Fala, meus amigos! Mais uma aula de Direito Constitucional para policial militar, bombeiro, carreiras policiais em geral, dos direitos e garantias fundamentais. Essa é a nossa segunda aula do canal de Direito Constitucional. Tem uma playlist aqui gratuita para você estudar para concurso. E nessa aula vamos começar com os direitos e garantias fundamentais e a diferença entre direitos humanos, né? Porque tem uma diferença. Quando fala de direitos fundamentais, é o direito interno do país. E nos direitos humanos é relacionado com a dignidade humana e é internacional, tá? E as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tudo isso que eu estou falando com vocês, que está grifado, que está em negrito, que está em cores especiais, é importante você anotar, printar, fazer da melhor forma, porque isso tudo aí vai cair em questão e a gente vai fazer algumas questões no decorrer da aula. E nós podemos falar também que os direitos e garantias expressos na Constituição, né, eles não vão excluir outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotada. Tem tratados internacionais também, né? Então vocês vão entender isso tudo aí no decorrer da aula. Não tem direito só na Constituição, mas tem também tratados, convenções em geral. Se está gostando da aula, já deixa sua curtida aqui para fortalecer o canal. Vamos para uma questão aí da banca FCC para assistente técnico administrativo. O artigo 5º da Constituição Federal elenca um extenso rol de direitos e garantias individuais qual alternativa aí é correta? Temos aí até a alternativa da letra E, que vai elencar aí o rol de direitos e garantias individuais. Os direitos, eles podem ser suprimidos por emenda constitucional? Nenhum direito pode ser suprimido, tá? Isso aqui já acaba com a questão, a gente já elimina logo na letra A. Não pode suprimir direito, pode ter mais direitos, acabar com o direito não. Tem aplicação condicionada à regulamentação infraconstitucional? Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios constitucionais, não podem ser restringidos durante o estado de sítio, não estão sujeitos a controle judicial. A D e a E a gente já pode acabar com ela aqui, tá? Não exclui direitos decorrentes ou tem aplicação condicionada à regulamentação infraconstitucional. Logicamente, a gente vai para a alternativa aqui da letra C, que é o gabarito da nossa questão. Os direitos fundamentais estão restritos a rol taxativo previsto na Constituição, sendo inibida a inclusão de novos direitos? Gente, logicamente essa questão aqui está errada, tá? Não tem nada a ver com rol taxativo. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, que é o que a gente estava vendo naquela questão, né? Aqui está a redação correta. Ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Significa que o rol de direitos, apesar de extremamente abrangente, continua sendo exemplificativo e pode ser ampliado, tá? Então, assim, pode existir mais direitos, tá bom? Isso aqui é muito importante você frisar. E isso aqui, gente, isso aqui cai demais. Se você puder dar uma certa importância para esse assunto aqui, eu diria que é um dos que mais caem, tá? A questão exatamente nessa redação aqui, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, tá? Ele costuma colocar aqui na questão falando que é 1 turno, né? 3/5, costuma colocar 2/5, 1/3, gente, é 3/5, tá? Isso aqui cai demais. Dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. O que é que eu vejo muita questão fazer? Fala que em vez de ser emenda constitucional, fala que vai ser equivalente a leis ordinárias. Vou colocar só até o Word. Tô aprendendo a escrever ainda com esse negócio. Não é leis ordinárias, tá, gente?
os tratados aqui, em convenções dessa forma aqui, que for aprovado, vai ser emenda constitucional, tá bom? Não esqueça isso aqui, porque você já vai lendo aqui, já vai ver que tá tudo certo, no final aqui tá lei ordinária, não é? É emenda constitucional. Aí vamos fazer uma questão. Banca FCC, mais uma aí. A exemplo do que ocorreu com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, segundo disposto na Constituição Federal, um tratado internacional de direitos humanos aprovado em 2 turnos em cada casa do Congresso, 3/5 dos votos dos respectivos membros será equivalente a. Acabamos de falar sobre isso. Vai ser a lei delegada? Não. Lei complementar? Não, gente. Lei ordinária? Até dei um exemplo para vocês que ele costuma falar que é lei ordinária. Decreto? Não. A resposta correta aqui, gente, a alternativa é emenda constitucional, que nós acabamos de falar. Vamos ver que tá certo? Ó. Gabarito da nossa questão. Emenda constitucional. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isso aqui é importante, por isso que eu trouxe para vocês, porque ele se submete a isso. E isso cai muito, tá? Em questão. É todos os artigos, vão você ler a Constituição toda. Aí vamos falar sobre algumas características dos direitos fundamentais. Isso aqui cai, tá, gente? Eles trocam o conceito, né, de cada uma. Quando a gente fala de historicidade, é a construção histórica do direito. Né? Para existir um direito hoje, né, por exemplo, o direito que as mulheres têm hoje, né, ao voto, né? Então, isso tudo aí é historicidade, né? Até que se concretizasse o direito. Aí tem também a característica da relatividade. Nenhum direito é absoluto, tá? Isso aqui você tem que decorar que nenhum direito é absoluto, nenhum, porque ele pode ser relativizado a depender do contexto, tem um limite jurídico, né? Então, não é absoluto, tá? Por exemplo, a gente vai falar lá na frente da pena de morte. Não pode no Brasil, mas é salvo guerra declarada. Então, em guerra, né, autoriza essa pena. Então, assim, não pode isso, salvo isso, né? Então, tem muito isso na Constituição. A não estou conseguindo nem falar o nome. Inalienabilidade do direito. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Em geral, os direitos são inalienáveis, têm eficácia subjetiva. Alguns direitos, por exemplo, direito aqui de propriedade, tá? Aí nós temos aqui da indisponibilidade, que eu até coloquei aqui no cantinho, também está dentro da inalienabilidade e na irrenunciabilidade, não pode renunciar. Né? É irrenunciável, o titular do direito fundamental não pode dispor, não pode vender, eu vou vender o meu direito. Né? Não existe isso, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, que eu acabei de falar com vocês, não haverá penas, as penas que não pode, tá? Pena de morte, né? Não pode, só que é salvo guerra declarada, em caso de guerra, né? Então, não pode pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, que aqui, gente, já vai, né, falar do que a gente falou lá atrás da dignidade da pessoa humana, né? Isso aqui cai muito, tá? Aí temos as gerações, também chamadas de dimensões dos direitos fundamentais. Aí nós vamos ter várias gerações, tá? De direitos fundamentais. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou mais, né? Que o pessoal foi criando mais gerações para explicar, mas as principais são essas 3 aqui, tá? A primeira geração vai abranger os direitos civis e políticos. A segunda geração, direitos sociais, econômicos, culturais, terceira geração, direitos difusos e direitos transindividuais. Gente, isso tudo aqui eles costumam trocar, falar que a segunda geração é direitos civis e políticos, mas não, você tem que decorar essa ordem, né? E tudo isso vai remeter a um outro aqui, ó. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Muito importante você printar isso aqui,
Primeira geração é a liberdade. Já ouviu falar de liberdade, igualdade, fraternidade? Decora nesse. Liberdade é da primeira geração, igualdade da segunda geração. E da terceira geração, fraternidade, solidariedade, tá? Então, quando a gente fala de liberdade, tem a liberdade de locomoção. É um direito individual seu, não é verdade? De ir e vir. Então, tá dentro da primeira geração, os direitos individuais, os direitos políticos. E a segunda geração já vai para os direitos da sociedade, econômicos, culturais, para trazer a igualdade. A terceira geração já vai falar da paz, meio ambiente, né? Isso tudo você tem que decorar. A quarta geração já vem a democracia, né? Então, isso aqui é decoreba, tá? Aí, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui temos o nosso artigo 5º, dos mais conhecidos aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Aí, isso aqui são os direitos. Olha, tem direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Então, isso daqui é muito importante, né? Que a gente está gravando aqui. A vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses direitos aqui estão todos elencados no artigo 5º, tá? Então, a Convenção Americana dos Direitos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Aí temos aqui o artigo 4º, que vai falar também do direito à vida. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da sua concepção. Então, desde o momento da concepção, a pessoa tem esse direito e ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, tá? Isso aqui está na maioria das questões. Aí nós temos aqui uma questão para a gente resolver com relação aos direitos fundamentais. Julgue o item a seguir. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais? Gente, aqui a gente já vê que essa questão aqui está falando, está dizendo, né, essa alternativa aqui, para a gente marcar certo ou errado, que está falando que o direito fundamental é hierarquicamente superior. Não é, gente. Nenhum direito é superior aos demais, tá? Então, essa questão está errada. Embora a Constituição Federal de 1988 preveja expressamente não distinção entre brasileiros, o próprio Constituinte estabeleceu no texto constitucional hipóteses de tratamento distinto. Tem, gente, aqui não está falando de tratar um melhor que o outro, mas tem algumas disposições, essa questão está certa, tá? Que homens e mulheres são, sim, iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Só que a CF, ela assegura a igualdade jurídica, tá? Entre homens e mulheres, né? Por exemplo, o próprio texto constitucional ele prevê várias hipóteses de tratamento diferenciado com a finalidade de reduzir uma desigualdade fática existente, tá? Por exemplo, temos mais uma aqui, uma mulher que está gestante, né? Então, assim, tem uma condição especial, também aquela solicitação de condição especial para você fazer prova, né? As pessoas com deficiência, tem várias coisas, então isso aí é tudo para fazer uma igualdade, tá? Ninguém será privado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então tem que ter lei, se não tem lei, né? Para ser proibido tem que ter lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá? Em hipótese alguma, não tem exceção. Não pode a tortura, tá? Ninguém será submetido à tortura. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não pode, tá? O anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias, tá? O Estado é laico, não pode restringir essa liberdade de crença, de religião. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva, tá? Tudo aí é direito.
Aí nós temos aqui escusa ou objeção de consciência. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, tá? Ou de convicção filosófica, política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e a recusar-se cumprir a prestação alternativa. Aí não tem jeito, né, gente? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos. Quais os casos aí? Cassação de direitos políticos, né? A perda, suspensão, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, né? Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, que nós falamos, improbidade administrativa, cai demais, tá, gente? Serviço militar é obrigatório, tá? E é constitucional a obrigatoriedade da vacina, né, da imunização. Tem até essa redação aqui, eu não vou ler para o vídeo não ficar grande demais, mas pode printar aí para você estar lendo. É livre a expressão das atividades intelectual, artística, científica, comunicação. Isso aqui, gente, é importante. É independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso aqui cai demais, gente. A casa é asilo inviolável. Só que tem exceções. Salvo aqui, ó. Em flagrante de delito é uma das exceções, desastre, prestar socorro ou durante o dia, tem que ser de dia, por determinação judicial, não é sair entrando na casa. Então, a lei tipificou crime, abuso de autoridade, né? Essa questão aqui, ó, o cumprimento de mandato de busca e apreensão domiciliar entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Assim, interpretando a norma a contrário senso, chegamos ao conceito legal de dia, pelo menos para fins previstos na lei. Dia é o intervalo de tempo entre as 5 horas e as 21 horas. Aí a inviolabilidade do domicílio tem aqui mais um que eu quero que vocês leiam, tá? Para conseguir fazer as questões. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, mas tem a exceção, né? A maioria das leis tem a exceção por ordem judicial, tá? Nas hipóteses aqui que estão previstas para investigação criminal, instrução processual, penal. E é livre o exercício de qualquer trabalho, tá? Ofício, profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação. A pessoa tem direito ao acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional, tá? Então tem que grifar isso aqui, no finalzinho é muito importante. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, tá? Quero que vocês leiam isso aqui, prestem muita atenção nisso aqui, tá, gente? É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, tá? Pode locomover livremente no território nacional, mas deixa bem claro aqui que é em tempo de paz, tá? Não tempo de guerra, podendo qualquer pessoa nos termos da lei entrar ou sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não a pode frustrar a reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar, mas é exigido aviso prévio, né? Autoridade competente. Só que aqui a gente tem uma decisão aqui, ó, Supremo Tribunal Federal, do STF, que eu quero que vocês leiam, tá? Muito importante. Tem as súmulas, né? Muito importante do STF. São permitidas reuniões e manifestações em locais públicos, independente de comunicação oficial, prévia às autoridades. Isso aqui, gente, cai muito, principalmente em concursos de nível superior. A liberdade de associação pode, mas não de caráter paramilitar, tá? Tem questão que cai com a redação desse jeitinho. Essa aqui não pode. A criação de associações, e na forma da lei, não precisa de autorização, tá? Independem, não dependem, independem de autorização. Nem pode interferência em seu funcionamento.
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por quê? Em trânsito em julgado, tá? Decisão judicial para poder dissolver essas associações. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, tá? Ninguém é obrigado a entrar e sair de associação. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, tá? As penas por decisão judicial, apenas, aqui eu errei, tá, gente, na digitação, vocês me perdoem. Apenas por decisão judicial seria possível dissolver compulsoriamente a associação ou suspender suas atividades, exigindo-se o quê? Trânsito em julgado, tá? É garantido o direito de propriedade e a propriedade ela tem que atender à função social dela, tá? A lei estabelecerá o procedimento tem a desapropriação, né? Por necessidade de quê? Utilidade pública, interesse social, tem que ter indenização, tá? E é em dinheiro, indenização justa. E no caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela vai poder usar de propriedade particular assegurada, mais uma vez, a indenização se houver dano. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, tem que ser trabalhada, tá, gente? Não é um lote vazio, será objeto de penhora, não será, gente, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. É o sustento dessa pessoa. Aos autores, aqui já está na questão dos direitos autorais, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, aí tem as assegurados aqui, quero que você leia, tá? E é garantido o direito de herança, associação de bens dos estrangeiros no país, vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, tá? Sempre que não lhe seja mais favorável de pessoal de cujos, e o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Aí nós temos exceções à publicidade. Todos têm direito de receber dos órgãos informações, na verdade, mas tudo tem um limite, né? Tem informação que é confidencial. Então, todos têm direito a receber essas informações de seu interesse particular, de coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo o sigilo, né, seja a imprescindível segurança da sociedade ou do Estado. Aí ele não pode ter acesso a essa informação. E a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigir. A todos são assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né, direito de petição, obter certidões, e a lei ela não vai prejudicar o direito adquirido ou ato jurídico perfeito, coisa julgada. Princípio do juízo natural, gente. Esse vídeo é um resumo, dá para fazer um vídeo enorme falando só disso, mas aqui é um resumo, né? É bom você estudar extra, mas não haverá juízo ou tribunal de exceção. Fiz questão com essa redação aqui, ó. E ninguém poderá ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso tudo aqui é para acabar com é para ter, né, a imparcialidade. Então, talvez o juiz ou alguém é amigo, né, que está pegando aquela causa. Então, isso tudo aí é para não prejudicar. Tá? É reconhecido a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Plenitude da defesa, sigilo, tá? Soberania dos vereditos, sigilo aqui das votações, e a competência para julgamento dos crimes dolosos, tá? Não culposos, e crimes dolosos contra a vida. Aí nós temos aqui que eu quero que vocês leiam, tá? Os crimes dolosos contra a vida vão ser julgados pelo Tribunal de Júri, como exemplo aqui o feminicídio. E dos crimes contra a vida. O feminicídio,
né, que todo mundo já conhece, é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aí nós temos aqui, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, tá? Então não pode, e é o racismo, essa questão cai muito, é um crime inafiançável e imprescritível. Tem questão da boca é prescritível, vai falar que cabe fiança, tá? Não pode confundir na hora de fazer a questão, viu? E a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, né? Todos com a letra T aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, ó. Tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo. Aí só aqui que vai CH, crimes hediondos. E constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares que vai atentar contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Aí temos aqui o princípio da intranscendência da pena, que vai falar que nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado, ou seja, ninguém vai responder por um crime que a outra pessoa que fez. Temos o princípio da individualização da pena, tá? Privação, restrição da liberdade, perdas de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão, interdição de direitos, né? Pena individual. Não vai haver penas, né? Já tinha até falado para vocês, até repetindo o slide aqui, de morte, salvo guerra declarada, não pode trabalho forçado, nem de banimento, caráter perpétuo, cruel, e a pena vai ser cumprida em estabelecimentos distintos, tá? Isso aqui é importante você frisar, de acordo com a natureza do delito, vai levar em consideração a idade e o sexo, se é uma mulher, se é um homem, né? Tem que ter um estabelecimento distinto. Vai ser a todos assegurado o respeito, né? Todos os presos. A integridade física, né, gente? Aqui temos o direito humano. As presidiárias serão asseguradas condições para permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo aquele brasileiro naturalizado, né? Que ganhou a cidadania brasileira, adquiriu ela, por crime que foi praticado antes de se naturalizar como brasileiro. E não vai ser concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? E ninguém vai ser privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal, tá? Princípio aí, devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial vai ter direito ao contraditório e à ampla defesa, tá? E eles têm esse direito, tá? O contraditório vai referir ao direito do interessado de tomar conhecimento das alegações da parte contrária e contra eles poder se contrapor, né? E a ampla defesa, o direito de alegar, valer-se de todos os meios juridicamente válidos, tá? Provas lícitas, que a gente vai até falar sobre isso aqui agora, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aí tem a presunção de não culpabilidade, que ninguém vai ser culpado, né? Até o TJ aqui, ó, trânsito em julgado. E o civilmente identificado não vai ser submetido à identificação criminal, tá? Salvo hipóteses previstas em lei. E a ação penal privada, subsidiária da pública, que eu vou falar aqui só um pouquinho, não será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Aí ninguém vai ser preso se não é flagrante de delito, tem que ter ordem escrita, fundamentada, tem que ter autoridade competente, né? Aí aqui a exceção nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, a prisão de qualquer pessoa e o local serão comunicados imediatamente ao juiz. Tem questão que fala
que até 24 horas, 48 horas, é ao juiz que vai ser comunicado e é imediatamente, tá? E também a família do preso, tá? Ou a pessoa por ele indicada. O preso vai ser informado dos seus direitos, entre os quais, né, permanecer calado, assegurada a assistência à família e advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório policial. A prisão ilegal será relaxada. Prisão ilegal é relaxada, tá, gente? Pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fianças. Não vai haver prisão civil por dívida, salvo a de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, tá? Só nesse caso aqui e do depositário infiel. Aí vai ter mandado de injunção, que estamos falando dos remédios constitucionais, mas eu vou fazer um vídeo maior sobre eles. Tem o habeas data, tem ação popular, tem vários outros, né? Tem habeas corpus, nesse mandado de injunção aqui, quando faltar norma regulamentadora. O habeas data vai ter direito à informação, tá? E ação popular, anular ato lesivo ao patrimônio público. Habeas corpus é para liberdade de locomoção, tá, gente? Nós temos aqui, ó, e eles são gratuitos, o habeas corpus e habeas data. É gratuito também o registro civil e a certidão de óbito. E o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem insuficiência, né? Indenizará por erro do judiciário, tem direito à indenização, também a pessoa que ficar preso além do tempo da sentença. E a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável, né, duração do processo e por meios que garantam uma celeridade, gente. Aqui tá falando da celeridade processual, né? Tem processo que demora demais, a pessoa é inocente, mas tá lá presa ainda. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, possam aprender muito. Nosso último slide aqui é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados, tá? Tem a lei, né, que eu quero que vocês leiam também, LGPD, tratamento de dados pessoais. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero que você deixe a sua curtida aí para fortalecer o canal, para a gente poder aprender mais juntos, né? E deixe seu comentário, a sua opinião é muito importante. E até os próximos vídeos.